entrelaçando. Essa palestra performance será apresentada em 2 espaços aqui na minha casa, coisas que a pandemia trouxe para a gente, né? Ela começa aqui no meu escritório, onde eu estou aqui nesse momento, e a segunda parte vai ser feita inteirinha na minha sala. Ao longo da apresentação que eu vou fazer para vocês, haverá sempre 2 vozes, ou 2 narrativas dessa palestra. E quando eu falo 2 vozes, é a minha voz real, que vai ser apresentada através de 2 formas um pouquinho diferentes. A primeira voz eu vou chamar de voz em palestra ou palestra-voz, que todos vocês podem me ouvir aqui nesse momento, tá? Essa voz vai apresentar um pensamento acadêmico, sistêmico, racional, e uma narrativa muito direta, muito objetiva. A outra voz vai ser a minha eco, voz. A minha eco, voz, difere da minha, outra, voz. A minha eco-voz vai ecoar as minhas memórias, as minhas lembranças e também as minhas reminiscências. A minha eco, voz, vai estar junta com a minha voz em palestra, nessa vídeo palestra performance. Mas eu gostaria de começar a noite aqui com vocês com um pensamento de uma escritora, a Laurence Lupe. Ser bailarino é escolher o corpo e o movimento do corpo como campo de relação com o mundo, como instrumento de saber, de pensamento e de expressão. Mas eu gostaria de começar com a expressão ser bailarino. Quando eu trago na minha memória esse ser, eu atualizo esse ser que é bailarino. Há muitas camadas para trazer e para refletir com vocês. Ser bailarino do meu ser bailarino. Esse ser bailarino também é um ser intérprete criador, um intérprete pesquisador, bailarino, intérprete pesquisador, artista professor, professor artista. Todos se entrelaçando, estando juntos, chafurdando um com o outro, se constituindo, porque esses seres todos escolheram o corpo e o movimento do corpo como campo de relação com o mundo. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esse ser, lá no início. Esse ser é um intérprete de danças, e danças no plural. Ser um intérprete de danças no plural é um posicionamento que ele é político, porque esse ser que fala aqui para vocês é um intérprete de muitas danças. Danças africanas, danças de salão, danças como o balé, as danças modernas americanas, inspiradas em Doris Humphrey e José Limón, muitas danças no meu corpo. Muitas danças no meu corpo. O aprendizado desse ser sempre foi através do corpo, da cópia. Essa cópia era feita de um professor ou de um coreógrafo. A repetição que esse ser fez no início da sua carreira foi diária. Dia. Repete. Olha. Entende. Faz. Todo dia. Todo dia. Mas eu gostaria de voltar a atenção de vocês para essa foto. Ela é esmaecida, porque é um pouco da minha memória, de 30 anos atrás. 30 não, já são 40 agora. O ano é 1991, quando eu trabalhei na Companhia Paulista de Dança. De barba à frente é o coreógrafo catalão Víctor Navarro, que produziu intensamente na cidade de São Paulo nas décadas de 70, 80 e 90. Eu estou bem atrás do Víctor. Magrinho, 25 quilos a menos, fazendo o que eu achava que era o gesto exato do Víctor. O Víctor fazia e eu estava fazendo o gesto atrás. E era interessante que ele construía a ideia do gesto e transmitia através do corpo e da voz. Ele falava assim, bem baixinho. O Víctor falava baixo. Robinson, hace como eu. E era um momento exato. Essa foto, eu gosto muito dela, que foi a primeira vez que ele me mostrou esse gesto. Não sei se vocês percebem, né? Mas o gesto não está muito igualzinho ao gesto do Víctor aí na frente. Porque o Víctor fazia, e eu imitava exatamente atrás, daí ele olhava e ele me moldava. Então, o que estava assim,
ia começando a ficar na ideia do que o Vitor queria daquele gesto. Vocês conseguem ver as pessoas lá atrás, no cantinho, ali, bem esmaecido, ali atrás? Elas estão esperando. E esse era o modo que o Vitor trabalhava. Ele ia de um a um, construindo o gesto, às vezes em grupo, às vezes individuais. Estavam esperando as instruções do Vitor. O Vitor falava com seu leve sotaque, delicioso, assim, um espanhol catalão, assim, o gesto contido, e o olho dele brilhava, era azul. Ele falava, agora só hace como yo. E daí ele abria e o olho dele brilhava. Essa foi a primeira experiência que eu tive de uma coreografia. 2 anos depois, eu ingressei no Balé da Cidade de São Paulo. Como tem muita gente do Brasil inteiro aqui, para quem não sabe, o Balé da Cidade é um dos corpos artísticos do Teatro Municipal de São Paulo. Dentro do Balé da Cidade, nós começávamos o dia com aula de balé. E tinha em 95, começamos a trabalhar também com uma técnica inspirada em fundamentos de Doris Humphrey e José Limón. Quem dava essas aulas era a professora Holly Caverill, que era de Campinas. Ela trazia dentro das suas aulas um trabalho muito próprio, mas enraizado nos anos que ela trabalhou como bailarina da Martha Graham. E tinham diferenças muito grandes nessa preparação de corpo. O balé era vertical, a gente começava na barra, depois tirava as barras e ia para o centro. E os gestos, os movimentos começavam a acelerar, e a gente fazia gira, 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 bate, 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 salta, 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 gira, 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 bate, 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 salta, 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 salta. As aulas de dança moderna eram diferentes. A gente começava dobrando, indo vértebra por vértebra, desenrolando vértebra por vértebra, ia na lateral, também. Era um modo diferente de perceber o corpo, diferente daquele balé que era vertical, sempre com curvas, que começavam em meios círculos, e começavam acelerando em bounce, 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 suspende, bounce, 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 bounce. O corpo transitava entre essa verticalidade, essa suspensão e essa curva. Começou a acontecer em 98, eu comecei a trabalhar com uma camada diferente de preparação de corpo. E era uma camada diferente daquelas que o Balé da Cidade trabalhava, com balé e dança moderna. Foi quando eu comecei a estudar anatomia e cinesiologia através do movimento. Mas isso não foi através da minha vontade, não. Comecei a trabalhar com um grupo aqui da cidade de São Paulo, que se chamava Grupo Tandans, da Cooperativa Paulista de Bailarinos Coreógrafos. Essa cooperativa foi o embrião do que é hoje a Cooperativa Paulista de Dança. Tandans era um grupo de improvisação em dança. Uma parte dos seus membros eram intérpretes do que eu vou chamar cena livre da dança independente de São Paulo. Tinha Valéria Canobrave, que foi coordenadora da Embi Morumbi, a Ana Terra, que hoje é professora na Unicamp, o Beto Martins, que foi assistente do Klaus Viana, Soraya Sabino, e tinham 3 bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo. Eu, a Cláudia Palma, que é coreógrafa aqui da cidade de São Paulo, da Ensaio, companhia de dança, e o Armando Auric, que hoje é um professor de balé aqui da cidade e atua na Escola de Dança de São Paulo. A preparação de corpo nesse grupo, o Tandans, era muito diferente. No Tandans, a gente trabalhava a partir de princípios do artista brasileiro Klaus Viana. E essa influência era muito forte, tanto na Valéria Canobrave, na Ana Terra, no Beto. Trabalhamos também através dos fundamentos da fisioterapeuta francesa Marie-Madeleine Bézier. Ali é que eu comecei a trabalhar através do osso. A gente sentava em roda, no chão, tocava a tíbia, tocava os pés. Tinha um esqueleto na sala de aula. Comecei a perceber camadas que eu nunca tinha percebido antes, dentro da minha carreira como intérprete. Isso era muito diferente. Tinha um modo de desenvolver essas camadas que era diferenciado, vértebra por vértebra. O crânio, o atlas, as costelas.
E tudo isso eu incorporava naquele modo de preparar. Eu tinha que ganhar dinheiro. Era um modo de trabalhar do osso que eu incorporava ali nas aulas, nas coreografias do Balé da cidade de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar pelo osso, um novo ser começou a se incorporar em mim, a emergir. O Robson em osso. E era diferente, porque eu trabalhava coluna, bom, osso, costela, difícil, bom. Coluna, tíbia, costela, difícil. Tíbia, apoia. Vezes eu precisava ficar. O que vai acontecendo que nesse momento começou a se transformar o modo que eu via a dança, eu não via só o movimento. Diante de mim, eu conseguia perceber o movimento a partir do início da sua trajetória. É como se eu conseguisse ver os outros através de uma visão de raio-x. É interessante ver isso, porque hoje tem muita gente trabalhando pelo osso, tem muitas universidades no Brasil, mas em 98 eram poucos núcleos que trabalhavam desse modo. Gostaria de chamar a atenção de vocês para outra foto, que é a esquerda, sou eu e uma bailarina. E eu vou usar de novo uma metáfora. O Robson que está em frente é o Robson que se via em frente ao espelho. E a imagem da bailarina atrás é uma metáfora do que eu percebia quando eu dançava através do osso. Era uma coisa borrada que percorria meu corpo inteiro, que estava sempre me chamando para alguns lugares de escuta. A minha vontade de pesquisa, a vontade do meu ser, e com os ossos, com o movimento, lá no Balé da Cidade, eu ganhei camadas de autonomia. Em 2009, eu fui convidado para ser professor da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E de 2010 a 2012, eu ingressei na Unicamp, dentro do programa de pós-graduação em artes. Entrar na Anhembi, ir para a Unicamp, tudo aquilo eu descobri um momento novo. Tudo aquilo que eu tinha feito durante tantos anos, trabalhando pelos ossos, tinha um nome, chamava educação somática. Tinham autores, tinham livros, tinham estudos de décadas sobre isso. Para quem não sabe, as abordagens somáticas é quando a gente estuda os princípios do conhecimento do corpo, como cinesiologia, anatomia, fisiologia, através do próprio corpo. E o conhecimento todo é desenvolvido em primeira pessoa. Eu não estudo anatomia em um cadáver, um esqueleto fora de mim, mas esse estudo é sempre incorporado através do movimento. No Brasil, temos raízes desse tipo muito fortes. Eu tenho algumas pessoas para falar. Primeiro, Klaus Viana e Angel Viana, né, que são os precursores desse pensamento aqui no Brasil. Vou falar algumas pessoas que eu entrei em contato, tanto pessoalmente como através do estudo. A Neide Neves, a Jussara Miller, a Valéria Canobrave, que foi coordenadora lá na Embi, Beth Bastos, a Zélia Monteiro, aqui em São Paulo, que trabalham com balé clássico e improvisação, junto com as propostas do Klaus Viana. A Angel Viana, que tem um centro de estudos e uma universidade no Rio de Janeiro, e ganhou um título como professora doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Tem tanta gente que desenvolve esse pensamento clausiana que eu tenho até medo de falar. Tem muita gente espalhada hoje pelo Brasil semeando. E daí também eu entrei em contato com outro sistema de um pensamento, que é a idioquinesis, que veio dos Estados Unidos, e a fundadora foi a Mabel Todd. Aí tem muita gente, a Barbara Clark, o André Bernard, a Lulu Swigart, a Irene Dold tem um livro lindo chamado Taking Roots to Fly, Pegando Caminhos para Voar. Talvez a pessoa mais conhecida aqui no Brasil seja o Eric Franklin. E no Brasil eu posso falar que minha orientadora de doutorado, que é a Júlia Ziviana Vitiello, e a Tica Lemos, que trabalha com contato em improvisação. Era o início da minha jornada desse ser, agora pesquisador. Não foi fácil para mim, mas foi tão bom
que entre 2014 e 2017 eu voltei para Campinas, naquele período para fazer o doutorado. Tinha uma pergunta para mim. Depois de tanto tempo trabalhando através dos ossos, de 98 até 2014, como é que eu podia ir ainda mais fundo na percepção do esqueleto? Dentro do projeto, eu propus aprender uma nova linguagem artística, a linguagem do desenho de observação. E eu era aqueles desenhistas que faziam casinha, solzinho com um sorriso, sabe, os raios fazendo. Naquele período, foi aprender uma linguagem artística, novamente, desse modo, foi muito diferenciado. Foi dentro do ateliê do Gilles Edouard, que é essa pessoa que me apresentou os caminhos de observação. Ali eu tive alguns procedimentos, né, que é o desenho cego e cego em cego, o desenho de contornos, a observação e desenho de perspectiva, a observação de luz em sombra. Eu comecei a ver nuances e detalhes que eu ainda não tinha percebido do osso, em tantos anos trabalhando. Eu gostaria de mostrar os desenhos que eu fiz para vocês e começar a refletir o que esse período de experiência trouxe para a pesquisa de doutorado. Tá bom? Eu vou usar os desenhos junto com um pensamento do Jorge Larosa Bondia, que é um filósofo da educação catalão. A experiência é a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque. Requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão, escutar aos outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Eu vou pegar um trechinho dessa fala do Bom Dia, que é calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço, e peço licença para reescrever a fala dele. Calar muito para ser um ser silencioso. Ter paciência para ser um ser perseverante. Dar a si mesmo tempo e espaço. Acendam as velas. 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 Acendam as velas.
Chegam as velas. Chegam as Standing on two legs could be very proud. For the man, second and fourth position. For the woman, short fourth, short second, and fifth position. Standing on two legs could be very proud. For the man, second and fourth position. For the woman, short fourth, short second, and fifth position. Standing on two legs could be very proud. For the man, second and fourth position. For the woman, short fourth, short second, and fifth position. Standing on two legs could be very proud. For the man, second and fourth position. For the woman, short fourth, short second, and fifth position. And fifth position. Fifth position. 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 Position.
position, 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 la 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 position. Bom, esse período de experiência que o desenho trouxe, constituiu esse caminho da pesquisa, também foi investigado no corpo, que é uma das partes que eu mostrei para vocês agora. Mas ele foi detonador de caminhos de pesquisa. Então, eu vou compartilhar novamente aqui com vocês, para a gente pensar o que o desenho trouxe, o que encaminhou dentro da pesquisa de doutoramento. Deixa eu colocar aqui, respirar um pouquinho. Então, foi um dos procedimentos, né, metodológicos, e eu comecei a fazer conexões temporais do esqueleto, que eu tinha percebido durante tanto tempo, agora através do desenho. E tudo isso foi em conjunto com o levantamento bibliográfico. Começaram a surgir questões. Quando que, historicamente, iniciaram as relações entre técnicas de dança e os conhecimentos anatômicos do corpo? Haveria artistas anteriores ao século XX que fariam essa relação? Porque eu tinha, no período do mestrado, eu tinha chegado na idioquinesis e tinha chegado até a década de 40, 50, chafurdando isso. Comecei a perguntar se antes do século XX teria isso. E eu cheguei em 4 noves para o recorte da pesquisa. O primeiro, que toda vez que eu vou me apresentar eu faço uma pesquisa, né, para ver se tem o desenho dele, é o John Weaver, um artista do século XVIII. Depois tem o Jean-Georges Noverre, né, que ele desenvolveu as cartas, que são conhecidas dentro da dança, mas tem uma carta de 1807 que é específica sobre os saberes anatômicos necessários aos mestres de dança. Estudei um depoimento do François Delsarte, chamado Os Episódios Reveladores, onde ele aprofunda o conhecimento anatômico. Ele entrou escondido dentro da Faculdade de Medicina para estudar anatomia. E eu fui estudar também o Ted Shaw, que escreveu um livro sobre o François Delsarte. A primeira coisa para conseguir fazer esse lugar, eles tinham que ser artistas, né? Conseguir recortar os 4 nomes deles. Terem desenvolvido reflexões em obras escritas, com relações entre o estudo do movimento e a percepção da anatomia humana. Que suas carreiras também fossem permeadas pelo estudo de transmissão do conhecimento em sala de aula. Também tinham que pensar sobre o ato de ser professor de dança. Serem fundadores de movimentos artísticos ou influenciado gerações de artistas da arte do movimento. Coloco a arte do movimento porque o Delsarte, inicialmente, ele era ligado à oratória, ao fazer teatral, e depois esse conhecimento foi desenvolvido para a dança. Aqui tem as obras, né, que eu estudei, que daí eu me debrucei sobre elas,
do John Weaver tem Anatomical and Mechanical Lectures Upon Dancing, que são palestras anatômicas dadas para mestre de dança em 1721. É um livro lindo. Às vezes eu tomo um susto, que parece que sou eu dando aula, né? Do Jean-Georges Noverre, As Lettres sur la Danse, que eu falei para vocês, essas cartas de 1807. Essa carta está traduzida para o português, eu traduzi com a Neide Neves, está na revista TKV, da técnica Klaus Viana. Os episódios reveladores, né, do François Delsarte, e Every Little Movement, é linda a tradução, Cada Pequeno Movimento, um livro sobre François Delsarte, do Ted Shaw. E vindo aqui, como tem um tempo curto, né, curto não, tempo bom, 50 minutos está ótimo, né? Eu fiquei pensando o que mostrar para vocês e qual escolher para desenvolver o pensamento de quem a gente poderia aprofundar. Eu entrei nessa roda entre John Weaver, Noverre, Chon, Delsarte, Weaver, Chon, Sartre, Delsarte, Noverre, Weaver, Chon, Sartre, Delsarte, Noverre, Weaver. E eu escolhi para falar em Mogi das Cruzes, do John Weaver, que ele fez a passagem do século XVII para o século XVIII. Weaver quer dizer tecelão, aquele que tece conhecimentos. Eu trato essa metáfora do John Weaver porque ele era uma pessoa que tecia diferentes conhecimentos. Era um estudioso, um operário da dança, como todos nós. Ele começou o trabalho dele traduzindo tratados franceses, principalmente tratados ligados à coreografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tratados sobre tempo e cadência. Foi interessante, porque o Gant falou sobre tempo, né? Ontem, sobre ritmo, né? E ele também fazia anotações coreográficas. Então, para a gente pensar, por exemplo, o tempo que o Fugante falou ontem, do ritmo que o Fugante falou ontem, é um objeto de estudo da dança de tratados desde o século XVIII. Então, esse aqui ele traduziu tratados do Raoul Angel Fouillé, né? Esses tratados que tinham sido feitos 6 ou 7 anos antes, né? Na França. E eu vou trazer agora o que seria a coreografia, né? Que a coreografia, assim como eu fazia o gesto imitando o Vitor lá atrás, ela nasceu de um outro modo, com uma notação coreográfica, uma notação como se fosse uma notação de música, e que as pessoas pegariam esse papel e conseguiriam fazer essa dança em outros lugares, distante daquela pessoa que compôs a coreografia. Para a gente entender um pouco, eu trouxe algumas notações coreográficas do John Weaver aqui, para a gente ver um pouco, né? Essa aqui é The Union, né? Que foi uma anotação em cima do mestre Samuel Isaac, que ele fez quando a Inglaterra conquistou a Escócia. Então, foi esse tratado, foi uma dança feita para essa, que eles chamaram de união, mas na realidade é uma conquista. Eu trago essa outra imagem, que é de um outro tratado, do Callum Tomlinson, de 1735, para a gente entender como é que é o corpo, né, diante dessas notações coreográficas. Entradas, né, difícil, costelas, difícil. E apertavam, estavam ali no controle do corpo. Os homens, esse chapéu, esse modo de se portar, era um modo que era aprendido, e era um gesto controlado. Trouxe mais uma imagem do Pemberton para a gente observar, né? Também. E eu trouxe uma imagem de como é que era a aprendizagem da dança naquele momento. Ou da dança feita na Inglaterra, né? Feita naquele momento. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o que seria uma sala de dança, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui seria o mestre de dança, que é o centro, ensinando para a pessoa a dançar. Sentado, uma pessoa que estava aguardando aqui o seu momento. E antes de entrar na sala, se aprumava
sei se vocês veem aqui no pé, tinha um instrumento que era meio de tortura, que chamava tourneranche, ou gira-quadril, que é para girar os pés. Então, a gente vê também onde é que está esse lugar, esse rastro histórico dessa primeira posição extremamente exagerada que hoje é desenvolvida. Eu trouxe também uma foto atual, essa aqui é a Clara Couto, que é uma pesquisadora de um grupo de pesquisa da PUC, chamado Sentidos do Barroco, que eles estudam notações coreográficas. E essa aqui, à esquerda, é a Beatrice Massan, que é uma pesquisadora da Universidade de Paris, que ela também estuda notações coreográficas, tá bom? Por que eu trouxe isso? Para a gente entender, atrás está a Clara Couto, à frente está talvez seja a maior especialista de notação coreográfica no país, que é a Raquel Aranha, e que a Raquel ela é violinista. Eu trouxe essa imagem para a gente entender que a pessoa que fazia dança, compunha as danças, ele também era músico, ele compunha as músicas. E a gente entender um determinado gesto que, por exemplo, as pessoas usam hoje na aula de balé de iniciante, para crianças, por exemplo, para colocar as costas. Aonde que vem a origem desse gesto? Que, na realidade, vem desse estudo do violino, porque o mestre de dança também tinha o que ele chamava de pochette, que é esse violino bem pequenininho e bem estreito. Para a gente entender alguns gestos, onde estão as origens desses gestos, né? Coloca a Raquel à frente e a Clara atrás para fazer uma metáfora do mestre de dança ser o músico e também o compositor de danças desse momento. Mais uma imagem. E daí agora a gente vai começar a entrar no John Weaver. Eu trouxe esse gesto aqui, porque junto com um gesto de uma ilustração anatômica estudada pelo Weaver no século XVIII, tá bom? A gente entender que a representação da ilustração anatômica também estava ligada à representação desse gesto que era feita ali naquele dia a dia, desse ambiente de dança desenvolvida na Inglaterra do início do século XVIII, né? Então, o John Weaver estudou alguns tratados, tá bom? Que eu fui estudá-los também, que é a Anatomia do Corpo Humano, né? Do James Kiel, Anatomia dos Corpos Humanos com Figuras, do William Cowper, esse foi o tratado que eu entrei mais, e o Cursos Osteológicos, do Robert Baker. Esses tratados, eles tinham uma característica que eles estavam numa transição. Ao mesmo tempo que eles colocavam a figura humana anatomizada em posições de dança ou em posições do cotidiano, tinha também os cadáveres dissecados. Então, ele estava numa transição, porque até o século XVI, todos os tratados colocavam as figuras anatomizadas em posições do dia a dia. Esse aqui é o Tratado Anatômico, né, do John Weaver, né, as palestras anatômicas foram estudados. E como eu gosto de colocar isso, porque esse tratado ele foi financiado por 31 mestres de danças. O que reflete isso? Porque quem era artista muito ligado à corte, ele tinha um financiador só, que era um duque ou um rei, e ele pagava o livro todo, que era caro você imprimir um livro na época. Então, eu coloco isso porque esse livro foi financiado por 31 pessoas, 31 mestres de danças. Então, isso também mostra um pouco a posição que o John Weaver estava naquele momento. Eu coloco ele como um operário, claro, no século XVIII ainda não tinha um operário, né? Mas para a gente encaminhar, entender essa contextualização dele. Vou começar o início do tratado anatômico dele, que ele fala que os mestres de dança nunca chegarão a alguma certeza em sua arte se ele não tiver o conhecimento de anatomia, seja ao se apresentar ou durante as aulas. Porém, eles sempre estarão suscetíveis a variar e mudar seu modo de atuar, o seu método de ensino, de acordo com a sua imaginação ou seu ponto de vista, se eles não tiverem conhecimento anatômico. Vou pegar um trecho aqui para a gente entender algumas nuances que foram tendo dentro da obra do Weaver, né? Ele estava falando sobre o rosto, tá bom? A parte mais nobre do corpo contém o cérebro, onde está a alma racional. E ela especialmente opera, e através dela todos os movimentos animais do corpo são moderados e determinados. O rosto está situado na parte superior do corpo,
em virtude da localização dos órgãos dos sentidos. Os olhos são notáveis, pois visualizam objetos distantes. As orelhas recebem os vários sons que circulam em ascensão, ou vão alto, e as narinas atraem os odores ascendentes. O que coloco desse lugar, aqui, ainda sobre o rosto, a parte lisa é chamada rosto, que vale a pena a nossa observação, pois aqui a maioria dos sentidos são reunidos. E o rosto não pode ser denominado indevidamente a imagem da alma. A raiva e o desprezo estão sob a testa. Os olhos expressam os sentimentos do coração. E toda a paixão da mente é revelada no semblante. Aqui também, eu gosto dessa parte. As damas, com seus encantos irresistíveis de beleza, reinam, tiranizam e triunfam sobre o coração do homem. O rosto compreende toda a parte que começa na porção anterior da cabeça, inicia onde termina o cabelo e finaliza no queixo. Eu gosto bastante desse pensamento, que está logo no início do livro do John Weaver, para a gente refletir sobre como é que era o conhecimento anatômico nesse momento. Porque a anatomia do século XVIII manteve uma proximidade entre corpo e alma. E teve um movimento que era imprevisível. Os fluidos mudavam muito rápido e as fibras musculares reverberavam com sonoridade comovente. Esse é um pensamento da Susan Foster, de 1996, falando sobre a relação entre a anatomia e o movimento de dança daquele momento, né? À medida que vai sendo estudado, que ele vai entrando no conhecimento anatômico, ele vai deixando a relação entre alma e anatomia mais de lado, porque ele vai entrando com outro tipo de conhecimento da mecânica do movimento. E esse foi um outro tratado que ele estudou, Johannes Alfonso Borelli, de 1680. Então, onde estava o que hoje é chamado de cinesiologia, anteriormente era chamado de biomecânica, e antes disso ainda mecânica do movimento. Eu vou trazer algumas imagens para a gente entender como é que o John Weaver refletiu sobre a mecânica do movimento e também alguns pontos para a gente pensar. Uma das coisas que ele falava bastante é sobre o centro do corpo. Então, isso me chamou bastante atenção naquele momento, porque ele colocava o Borelli, que foi o tratado que ele estudou, ele colocava uma pessoa sobre uma madeira e colocava isso sobre uma madeira recortada. Ia equilibrando a pessoa dentro dessa madeira até ficar equilibrado dos dois lados e conseguir entender onde estava o centro do corpo dessa pessoa. O que eu acho interessante é que dentro do tratado de John Weaver, ele vai falando das transferências de peso, seja para frente na figura 14, seja para trás na figura 15. E como é que vai tendo essa relação muito íntima entre a pelve e os pés e a gravidade. Algumas coisas para a gente começar a encaminhar para o final do pensamento do próprio Weaver. Os ossos do corpo humano servem como pilares. E para que essa substância, o corpo humano se mantenha ereta, conta com a ajuda dos músculos que sustentam o peso do corpo como um todo. Os ossos servem como colunas e alavancas ao mesmo tempo. Colunas, quando o corpo fica de pé, e quando os ossos suportam o corpo. E como vectes, ou alavancas, quando o peso do corpo os dobra. Eu gosto bastante desse sentido de alavancas, pensamentos de apoios, que está dentro do pensamento do Weaver o livro inteiro. E para a gente fechar a reflexão, vou trazer um outro trecho do John Weaver, onde ele incorpora o conhecimento. Aqui ele está falando sobre articulações. A flexão moderada fará com que surja a constituição natural das articulações, e assim, consequentemente, será mais fácil e menos problemática. Experienciamos em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer postura, seja sentado, deitado ou de pé, que é mais fácil quando as articulações estão um pouquinho flexionadas. Parece que essa seja realmente a constituição natural das articulações. Isso fica mais óbvio em virtude das extremidades das articulações não suportarem grandes extensões ou contrações, sem uma distensão ou compreensão violenta de tendões, membranas e músculos. Acho interessantíssimo isso, pensar que ele está sempre um pouquinho dobrado. Quem inverte, há muitas instruções
que são feitas em aulas de balé hoje em dia, que é fica, estica, estende o mais forte possível. Mas eu queria pegar um trechinho do John Weaver, que é o peixinho que eu acho que é onde ele sintetiza tudo, que ele fala sobre as articulações e experienciamos em qualquer hora do dia e da noite, em qualquer postura, seja sentado, deitado ou de pé, que é mais fácil quando as articulações estão um pouquinho flexionadas. Por aqui eu termino o John Weaver e eu queria terminar a minha fala de um modo bem poético, que é com uma fala do Mia Couto, um escritor moçambicano. O nosso corpo é feito de quê? De carne, sangue, águas contidas? Não. O corpo era feito de tempo. Acabado o tempo, termina também o corpo. Depois de tudo sobra o quê? Os ossos. O não tempo. Nossa mineral essência. Se de alguma coisa temos que tratar bem, é do esqueleto. Nossa tímida e oculta eternidade. E para a gente terminar a pagelança aqui, eu comecei a fazer essa palestra performance durante a pandemia. E eu chamei esse momento de sombras longas. E o que a gente tem vivido realmente é a questão das sombras longas e a gente abrir os caminhos com a luz das velas. O Leonardo Bloom, o Léo Bloom, falou hoje que a videodança é escrita com luz. Então, a gente abrir esse caminho com as nossas luzes e também com os nossos caminhos se abram. Vou pedir para vocês fazerem um desejo e olharem para as velas e a gente apagar todo mundo junto. Só tomem cuidado para não apagar as velas em direção à tela do computador, tá bom? Porque eu fiz isso a primeira vez e deu errado. Então, vamos lá. Fazendo um desejo todos. E no 3 a gente assopra. 1, 2, 3. Eu só... Olha o Léo. Vou só trazer a equipe que está aqui por trás, que a gente fez tudo em família aqui, dessa vez. Quem fez a filmagem é minha esposa, Silvia Machado. Quem fez a produção e som, o Pedro Machado Lourenço, que é meu filho. Tá bom? É a tropa toda, tá bom? Obrigado. Tem sido as delícias da pandemia, tá bom? Trabalhar em família. Bom, na realidade, o que eu vou deixar assim é para a gente ter observações, conversas, né? Bater um papo, tá bom? Se não tiver também silêncio, a gente fica em silêncio, tá? E para a gente encaminhar também. Vamos ver o que se encaminha dentro dessa nosso bate-papo, tá bom? Fazer uma conversa ao pé do fogo, mas esse fogo interno que está aí dentro da gente, tá? Acho que é isso. A palavra está com vocês. Impressões, encaminhamentos ou silêncio.
Robson, é difícil ter que falar. Rejanete, sensações e processo aqui. E é engraçado porque isso aqui parece um confessionário. Esse lugar que a gente fica, né? Lembrem de tirar do Speaker Viewer para a gente poder sentir as expressões de todo mundo aqui. A gente está atônito. Tá todo mundo escrevendo no chat porque... Uau! Leonel, me ajuda. Não, mas a gente pode ficar em silêncio, tá bom? Oi, Lúcia. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como está? Primeiro, obrigada. Obrigado a você. Pelo seu trabalho. E eu sou bailarina e trabalho com isso há bastante tempo. E hoje em dia parti já há alguns anos para um trabalho de improvisação em vídeo, mas não é videodança, acho. Eu não sou da geração do contemporâneo. Mas a minha questão está... Eu conheci a Bienal através do Fugante, porque eu faço curso com ele há bastante tempo. E a dança, para mim, cruza muito com a filosofia de Deleuze, Guattari. Ela vai muito nesse pensamento nômade. O que eu me coloco, muitas vezes, é toda a questão técnica, de acúmulo técnico e de formas e de modos como você desempenha a sua atividade como bailarina, são singularizações, né? Elas vão acontecendo no seu corpo. Tem um limite, tem uma linha tênue, não é nem um limite, né? Uma linha tênue entre o que é a repetição do mesmo pelo vício e o que é inédito. E eu estava vendo, a gente estava falando sobre corpo e na sua palestra, e sobre coreografia, e sobre esse ser que hoje a gente está falando de bailarino, mas dessa dança, pensando o bailarino como um ser, né? Um ser vivente, essa dança constitui esse ser. Então, como eu tenho feito bastante o trabalho de improvisação, eu sempre esbarro na questão das marcas, dos vícios do meu corpo e do inédito. E é lógico que tem uma sensação única do inédito quando ele acontece, que é uma produção de potência, né, que faz a máquina andar, ok. Mas no trabalho contínuo, a desterritorialização também de absolutamente todas as suas marcas me parece insólita, entendeu? Me parece um lugar que não encontra a potência. Então, a minha questão para você, a gente estava falando de coreografia e não é nenhuma questão, né? É compartilhar essa questão aonde
Uma vez que você falando da coreografia, ela vem dos hábitos de uma cultura, de um salão, do que quer que esteja envolvido nessa história, dessa construção de movimentos e de técnicas e de até modos de ensinar, também nós, bailarinos e coreógrafos, também temos uma história no corpo, né? Uma história no corpo. E essa história, muitas vezes, ela se torna um gesto quase pessoal, né? Mas não pessoal no mau sentido, no sentido do subjetivo. Pessoal no sentido de que o teu corpo, as suas articulações encontram potência ali. Então, a minha questão que me rodeia, né? Que fica me falando, me sondando, é sobre essa construção desse corpo, entendeu? Não sei se eu se deu para chegar a alguma conclusão no que eu falei em termos de questão, entendeu? Que eu estou tentando colocar. Na realidade, eu vou colocar um pouco imbuído do que o Fugante falou ontem, mas eu queria falar um pouco bem rápido, que eu acho que é uma questão processual, tá bom? Então, a gente está em estado de processo. Então, por exemplo, para eu fazer a apresentação aqui para vocês, eu sei que vai ter um determinado tempo e espaço, vai começar às 7h da noite, né? Eu tenho que ter um determinado tempo e espaço antes disso acontecer. Deixa eu só pedir para fechar o microfone aqui. Fecha o microfone, por gentileza. Para vocês não ouvirem eco. Senão vocês já ouviram eco suficiente nessa palestra. Mas a gente pensar como é que você vai preparando o corpo para esse acontecimento às 7h da noite, no sábado de 21 de novembro. A preparação, cada vez que eu me apresento, que eu sei que vai ter um determinado tempo e espaço dessa apresentação, ela é diferente. Tem dias que eu preciso me preparar, tem apresentação que eu preciso me preparar mais, porque esse lugar que eu estou está mais distante dessa ideia do que eu faço, do que eu quero fazer. Mas também porque ela vai mudando. A cada performance, palestra, vai mudando, porque eu sou muito diferente. Os movimentos vão mudando. São micromovimentos que mudam, né? Para eu ecoar essa voz, por exemplo, que é a voz... que é uma voz que vocês viram aqui na minha sala, né? Eu tenho que começar muito tempo antes. Eu tenho que começar, 3h30. Eu saí da palestra do Leonel Brum, a gente sai por volta de 3h30, e para evocar a voz do dia de hoje, que foi diferente de ontem, foi diferente de antes de ontem, foi diferente de quarta-feira. E eu tenho que ver o que essa voz e o movimento está procurando nesse dia. E o que meu corpo está buscando nesse dia. Claro que essa obra foi feita de um modo que a preparação esteja ligada à percepção do dia, né? Então, também, eu não faço movimentos, eu tenho um roteiro para se encaminhar, né? Eu já estou ficando meio inteiro. Então, agora está indo em direção para outro lugar, para você querer ir buscar outro lugar. Então, talvez, eu acho que na concepção da obra, né, desse lugar que eu estou querendo dizer neste momento, é essa investigação. E eu queria colocar aqui, por exemplo, essa voz que saiu, foi quando eu estava estudando o Delsarte, e eu estava estudando costelas. E eu fazia um rolamento em cima daqueles rolos, sabe, grandes, de pilates que tem, e doía muito. E daí eu ia falando assim, ai, 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 ai. E daí eu fui fazendo isso e começou a se constituir esse ecoar, eu fui repetindo isso. Então, o artista está atento para esses pequenos ais que a gente faz todo dia, e isso se transformar em material para sua obra artística, tá bom? Então, só para você entender a composição da coisa também. Então, eu também tenho que estar atento para o que a coisa está querendo falar para mim nesse momento. E não deixar que a coisa também me tome de um jeito, né? Para que, senão, também ela vai levando e a gente não consegue constituir nada que seja palatável para esse
para esse acontecimento, tá bom? Quem sabe se eu conseguir daqui a 5 anos, como é que isso vai estar, tá bom? Então, mas a gente pensar. Já mudou muito isso, desde as primeiras vezes lá do doutorado até agora, tá bom? Obrigado, Lúcia. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Tá tudo Algumas ótimo. pessoas escreveram no chat. Obrigado você. É excelente. Querido, É desculpa, porque eu não consegui ficar na posição de quem está aqui produzindo, dirigindo a mostra. Acabei me colocando no lugar de público, aluna, de quem está te ouvindo, seguindo, e me deixei levar por uma emoção realmente fortíssima. A vontade era de nem acender a luzinha, ficar só com a vela, que foi simbólico demais, lindíssimo demais. Agradecer pela tua generosidade, que entrou na Bienal como um curador, que o foi já na primeira edição, em 2018. O Robson se deslocou aqui para Mogi das Cruzes nos 3 dias seguidos da Bienal, e dessa vez você voltou para ser curador e acabou mediando uma mesa e nos presenteando com... Eu não vou dizer que é o fechamento do dia, porque a gente tem uma última história agora, às 8h30, lá no YouTube, mas aqui no Zoom foi esse fechamento e tanto. Me tocou profundamente, e eu agradeço profundamente, já não mais pela Bienal, mas por mim, Fernanda, mulher, pessoa, público, bailarina, artista e leiga também, né? Porque acho que o melhor de tudo... Tem uma frase linda que você colocou, quando a gente consegue olhar sem o conhecimento, sem o julgamento, lá no começo, né? Eu não vou lembrar de quem, que era para você começar a desenhar. E eu conheci um pouco da sua história, mas, ao mesmo tempo, aqui... E eu entendi a poesia no seu corpo. Poesia em você inteiro. Mas agora se faz muito mais claro, né? Na verdade, você tem poesia em vida, toda a sua trajetória. É poesia pura. Que essa luz que você nos trouxe hoje te siga sempre, sempre. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui, todas. E que presente. Obrigada, Robson. Só agradecer. Sim, eu vou adotar o do Leonel aqui, ó. Agradecer a presença de todas que estão aqui, né? E acho que a gente se retroalimentar também, né? Ontem com o Fugante, hoje com o Leonel. Não pude estar na Karina, com a Karina, porque eu escrevi para ela, falei, olha, Karina, não dá, preciso me aquecer para fazer a coisa acontecer, né? Então, mas acho que a gente vai se retroalimentando. E daí esse lugar também, né, da gente se retroalimentar e encaminhar em vida, né, em pesquisa, em resistência, em uma série de coisas, né? Acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, pela provocação também. Obrigado por tudo, obrigado vocês estarem aí. Valeu, tá bom? Valeu. Parabéns a Silvia e a seu filho, Pedro. Sim. Que lindo, trabalho em família, lindo. Sim, sim. Coisas que a pandemia traz. Obrigado, Alba. Obrigado, Tom. Obrigada, gente. Obrigadíssimo. E vamos ver a mostra agora. Sim, vamos para o YouTube agora, na página Fernanda Moretti, Arte do Movimento. Temos 2 ações. Uma primeira meia hora, que é a estreia dos trabalhos, e uma segunda meia hora, que é também um trabalho selecionado, porém será ao vivo. Aí vocês têm que entrar de novo ali na parte ao vivo do YouTube, tá bom? Tá bom. Faça uma gentileza, coloca o endereço do YouTube aqui no chat. Você tem? Posso colocar o link, né? Deixa eu copiar esse link aqui, peraí. Porque daí vocês já vão direto para lá. Olha, a Carla já fez. Já tem gente mais rápida que eu, né? Arrasou. Porque daí eu já coloco. Arrasou. Ótimo. Pronto, já coloco. Quem que colocou? A Carla é um espetáculo, mulher maravilhosa. Tá ótimo.
Então, obrigado. Opa, não foi público. A Carla é mãe da Bia, produtora e tudo de bom da Bia, bailarina. A gente sempre fala que mãe de bailarina não é coisa pouca. Então, Legal. obrigada, Carla. Muito Tá aí, bem. é só clicar, gente. Então é isso, caríssimos. Boa noite, boa fruição aí, tá bom? Em pé. Robson. Obrigado, viu, Fernanda, pela oportunidade, Desculpa se eu provocação. silenciei demais, mas eu me emocionei demais. Estou ainda, não estou nem com vontade de ir lá para o YouTube agora. Fique tranquila, tá bom? Lindo, querido. Sim. Valeu, viu? Valeu. Vamos para o restinho de noite ainda que tem e eu vou ficar com isso. Obrigada. Tá bom. Um beijo até amanhã. grande. Fique bem. Tchau, tchau. Beijo na Silvia. Tá bom. Tchau, querido.